Pessoal, tô ao vivo de novo aí. Marcelo, comenta aí para eu poder inserir você novamente na live aí. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Todo mundo ouve? Eu encerrei aquela e comecei outra, hein? E aí, meu? E aí? Agora eu te ouço. Tá me Aí, ouvindo? beleza. É o som que falhou. Depois travou, foi tudo. Bem, estamos de Estamos de volta. volta. Estamos de volta. Vamos lá. Essa foto eu lembro dela, lembro de outras fotos, comecei a acompanhar. Depois Aham. eu vi quando você começou a restaurar aquele SS Branco Everest, que é um 76, né? Sim, Foi o primeiro carro aí que você. é o Que eu primeiro imagino. concluído. É, e eu imagino que tenha sido o primeiro que abriu. Foi o que começou a Delinos ou a Delinos começou antes desse carro? Pois então, a Delinos começou pelo seguinte, vamos virar a tela de novo aqui. A Delinos Restaurações, Hum, certo? A Delinos Restaurações, ela surgiu para atender a coleção do Alexandre. Muita sim. gente acha que o Alexandre descobriu a gente por conta dos nossos trabalhos de restauração, mas na verdade não. Delinos surgiu para atender a coleção dele. Meio que indiretamente, né? Pegamos um carro para fazer. O primeiro carro que chegou foi o SS475 Vermelho Marte. E, e aí acabou que antes de finalizar esse carro, trouxemos outros Opalas para cá. Acabou que, vamos dizer, você querendo ver um Opala pronto, você dá preferência para um 6. Sim. Então, a gente passou na frente o SS676 Branca Everest. E aí colocamos todas as latarias novas nele, recebeu as duas laterais novas, os dois paralamas novos, capô, bigode, foi muito lataria nova. E aí depois para aquela O SS6, carro, a estrutura era do carro e praticamente todos os painéis trocados. sim, ficou um excelente projeto, né? Quando você tem as latarias na mão, fica perfeito. Ele só não colocamos portas novas nele, né? O teto, obviamente, era do carro, assoalho, trocamos as bandejas de assoalho, trivial, né? Quase todo carro a gente tem que trocar bandeja de assoalho, caixa de ar, né? Os vãos de roda traseira sempre também estão ruins. Quando tá, vamos dizer, não tão ruim, dá para recuperar, mas na maioria das vezes a gente gosta de pegar um vão traseiro moderno, original, de, sei lá, de um Opala moderno, uma Caravana moderna, que esteja em bom estado, e aí transplanta, Entendi. entendeu? E vamos lá, só para a gente não avançar muito, para a galera conhecer você, tem uma galera, obviamente, que já te segue aí, tanto no teu Instagram pessoal quanto no Instagram da oficina. Mas a gente tem uma audiência bacana aí, não nas lives, né? Como a gente está começando agora, o pessoal Uhum, está começando a se acostumar com esse formato, mas ainda sim, bem que a gente tem esse canal aqui para poder compartilhar com todo mundo essas experiências que a gente sai esbarrando por aí por gostar de Opala. com Conta um pouquinho certeza. de uma maneira bem, o mais objetivo que você conseguir, Uhum, da tua relação com a linha Opala. A gente viu a foto do Commodore do teu pai, o privilégio uhum, que você tem de ter esse carro na garagem, né? Então fala um pouquinho aí sim, da tua história com linha Opala antes da gente entrar para Delinos. perfeito. Pois então, eu vou mostrar minha cara aqui também é bobagem, né? Vou mostrando umas fotos aqui e vou falando. Ótimo. É, eu saí da maternidade então nesse Comodoro. Esse Comodoro ele foi tirado 0 km lá em Belo Horizonte, na Motor Alto, e ficava na rua da casa dos meus avós em Belo Horizonte. Meu pai veio comprar esse carro do primeiro dono, e meu pai faleceu, e o carro ficou para mim, né? Sim. Essa foto é de 90, eu saindo da maternidade no colo da minha avó, então eu fui criado dentro de Opala, né? Que legal. E aí, não só Opala, mas meu avô tinha Dodge, tinha Galaxy, né? São carros que ficaram para mim na coleção, né? Você pôde conhecer aqui em casa, lá no galpão. Então, eu fui criado dentro de carro. Meu pai tinha oficina, né? Meu pai tinha oficina mecânica. Quer ver? Se eu levantar aqui, vai ter foto também dos Opalas de corrida do meu pai aqui, ó. Tá Bacana. vendo? Ó, Essa deixa eu só foto é fazer um lá. parênteses. Deixa eu fazer um parênteses. Eu desativei os Ó, comentários, pessoal, para vocês poderem enxergar bem as fotos aí, tá? Vamos lá, ah, continue aí, Marcelo. entendi. Você que manda.
Tá meio bagunçado aqui, mas é isso. Eu fui criado no meio, né, dos carros, que na época nem eram tão carros antigos. Meu Sim. pai tinha oficina de preparação, teve uns Opalas bacanas. Se quiser, vamos ver, eu consigo até achar alguns Opalas que meu pai teve. Quantos anos você tinha quando seu pai faleceu? Eu tinha 12. Cara, Tinha 12 anos. eu lembro de ter conversado isso contigo quando eu te visitei aí, Uhum. e eu acho legal falar isso, né? Olha o impacto, né, que isso teve na tua vida, né, cara? É, teve gente que teve o privilégio de viver com o pai muito mais anos, né? Teu pai Uhum. morreu jovem, você era uma criança, né? E mesmo assim, olha o legado que ele deixou para você, né, cara? O teu envolvimento com o Opala, graças a teu pai, você, pô, compartilhou com ele poucos anos, imagino, né? Porque, pô, Sim. até, sei lá, 5, 6 anos, você não tem muita noção do que tá rolando, né? Você lembra Sim. quantos anos você tinha quando você realmente entendeu que era um Chevrolet Opala, assim, e começou a gostar? Ah, entendeu o que é o Chevrolet Opala? Não sei dizer exatamente com quantos anos não, mas né, eu já cresci conhecendo, já conheci. Eu andava por todo lado com meu pai, né, com os carros, né? Na verdade, eu andei até um pouco menos com meu pai de Opala do que se imagina. Eu andava muito com meu pai nos carros que ele testava de cliente. E meu pai era preparador, então eu andava de carro turbo com meu pai para cima e para baixo. Eu pequenininho, né, não enxergava nem para cima do painel, meu pai acelerando os carros, eu tinha que ficar segurando os instrumentos para ele, e não tinha como segurar no puto que pariu, no apoio de braço nem nada, eu tinha que ficar em cima do banco, eu pequenininho flutuando no banco, e tinha que segurar os instrumentos para ele, de maneira que ele enxergasse dirigindo o carro, né, Sim. testando. Antigamente não tinha tanta burocracia, não tinha, né, era tudo Não mais, tinha o mais politicamente livre. correto, né? Exatamente. Mas fui Legal. criado no meio dos carros né, o pessoal acha que eu sou um Zé Frisista, né? Igual você estava falando na live ontem com o Orlando, acompanhei o tempo todo. Sim. Mas não, eu gosto de carro bravo, gosto de uma leve mexidinha e tal, mais ou menos aquele jeitão que você falou, né? Um pouquinho na altura, um pouquinho na roda, né? Um interiorzinho original, um motor um pouquinho mais esperto. Eu Eu gosto disso gosto. tudo também. Apesar do perfil nosso, dos carros que a gente restaura, né? São extremamente Zé Frizinho, é o mais original possível. É que assim, tem o teu gosto pessoal e tem o trabalho que você realiza de restauração, que aí, obviamente, que eu acho é, muito legal e fiquei bastante impressionado com. Primeiro com o teu conhecimento, né? Porque você é um cara, eu imagino, você é de 89, você nasceu em 89, é isso? Nasci, por 5 dias, 5 de janeiro de 90. Tô com 3.0, Você é 10, 11 anos mais novo que eu. Mas assim, certo? o legal de conversar com você é o teu interesse pela linha Opala é tão profundo, né? Que você tem um conhecimento muito, muito legal, né? De cores. Eu vira e mexe, eu brinco, né? Que quando alguém me pergunta uma coisa, tem hora que eu tenho que recorrer aos universitários, né? E aí, pô, você, o Ademir, o próprio É, Orlando, muito, eu tenho uma rede aí de relacionamento para tirar algumas dúvidas específicas, né? Para poder sim. responder a galera do Tudo para Opala, né? E esses É. projetos que você restaura, a gente vê, por exemplo, a reprodução daquele grafismo na mangueira de arrefecimento, o Uhum. filtro de óleo, aquela capa da bateria Cedelco, esse cuidado de Uhum. resgatar os detalhes mais profundos vocês têm, eu acho isso fantástico. Carimbo de pintura, sabe os carimbos de pintura? Os carimbos de Carimbo de pintura. pintura ok. Isso aí Sim, é bem bacana. bem legal. Vamos lá. Entendemos que você nasceu dentro do Opala, teu pai pé no porão com você dentro dos carros. Já deu Uhum. para entender que foi muito cedo essa imersão aí. Linha Opala, o teu aprofundamento para chegar uma hora de alguém querer terceirizar uma restauração para você. Como que você começou esse lance mais de estudo, de estudar material de época, de querer entender Uhum. a fundo a linha Opala? Como é que começou isso? Isso ocorreu bem antes do surgimento da Delinos Restaurações. É interessante falar, né, o nome da Delinos, o porquê Delinos, o pessoal acha que é meu sobrenome. Não tem nada a ver com meu sobrenome. Delinos é meio que uma homenagem ao meu pai, que é um apelido. Meu pai chamava todo mundo por apelido. E ligava um cliente para ele lá na oficina, ou algum amigo e tal, e ele chamava a pessoa de Delino. Então, ficava isso, Delino, Delino, Delino para cá, Delino para lá. Quando eu mudei para Itaúna, depois que ele faleceu, no colégio eu chamei os amigos de Delino e o apelido virou para mim, eu fiquei como Delino.
E aí, quando eu comprei minha casa, que aí surgiu o nome, Delinos Garage. Eu comprei minha casa na intenção de construir minha garagem. Foi a primeira coisa que eu fiz. Antes de transferir a casa para meu nome, construí a garagem. A garagem você conheceu, né? Sim. Dá até pra mostrar uns carrinhos lá daqui a pouco, tem uns carrinhos bacanas lá, mas Opala só tem aquele ali fora. Os Opala eu tive que levar para outro lugar. Tá. Mas aí a Delinos Garage surgiu disso e eu já estudava, eu já gostava de Opala e eu comecei a cadastrar esses carros, né? O que seria um cadastrar? Desde que quando lançou o computador, né, começou a ter internet, a gente ficava, né, cada um tem um gosto, eu ficava vendo os carros na internet. E aí, né, os primeiros sites nacionais, a gente via as fotos de encontro de carro e vinha coisa do tipo. Eu comecei a cadastrar primeiro os carros americanos. Então eu gostava de saber os carros americanos que tinham no Brasil, né, não só carro americano, carro estrangeiro, carro importado. Certo. E aí eu cadastrava os Dodge americanos no Brasil, né, não tinha muito carro importado na época. Né, na época que surgiu a internet, as importações ainda de carro antigo não estavam abertas. Então eu cadastrava esses carros que eram raros, eram difíceis de ver. Não tinha muito interesse por carro nacional na época, não. Isso nós estamos falando aí de 12, 15 anos atrás. Sim. E aí, logo que meu avô faleceu em 2007, eu tive contato com um amigo meu daqui de Itaúna, o Leandro, não sei se você conhece ele, e o Leandro já fazia mais ou menos a mesma coisa parecida. Eu tenho outros amigos que também faziam coisa desse tipo, né? Loucura de ficar cadastrando carro. Cadastra pela placa, né? A placa se diferencia. Aquele carro não é aquele mesmo que o outro. Às vezes a pessoa muda de cor, mas você sabe o carro através da placa. Sim, então, resumindo. As duas você tinha cadastrada, né? Quando eu comprei, eu te passei a placa, você me mandou A branca e a foto antiga do carro. Exatamente. E aí eu distanciei um pouco do cadastro desses carros importados, depois que eu conheci o Leandro. Ele fazia um cadastro dos Dodge nacionais. E aí, na época, a gente fazia o cadastro só pela placa. Mas o cadastro ficou interessante a partir do momento que a gente começou a puxar o chassi da placa. Entendeu? Era diversas maneiras. Tinha o site do DPVAT, que a gente julgava os chassis por ordem sequencial, ia puxando as placas, identificava as placas pelos os carros que a gente já tinha cadastrado. E aí começamos a cadastrar. Ajudei ele no cadastro de Dodge anos e anos. É o maior cadastro de Dodge do Brasil. Passa aí de 5 mil Dodges cadastrados. Né? O índice de sobrevivência dos Dodge também é bem baixo. E aí, depois de cadastrar bastante Dodge, que eu puxei um bocado de chassi de Opala pela placa, e aí que eu aprendi, né, no site, o site do Opala Clube de São Paulo, né, ensina lá a você decifrar chassi e tal. Sim, e aí que eu aprendi, o Opala.com, acho que foi lá que eu puxei a primeira vez, como que se decifrava o chassi. Sim. Isso tem nesse site, já tem quantos anos? Deve ter uns mais de 10 anos. Mais de 10 anos. O meu cadastro já tem mais de 10 anos, o meu cadastro de Opala, né? Então, aí eu comecei a cadastrar, e aí eu queria, tipo assim, achar um de cada modelo, assim. Aí eu queria, sei lá, achar um Commodore 6, eu tinha o meu, eu queria achar um Commodore Sedan, achar carros próximos do meu, né? Carros da mesma configuração, mesma carroceria, mesma mecânica, mesma cor. E aí fui cadastrando os SS e tal, e aí de cadastrar os carros eu fui vendo o quão raro eram os SS exemplares 6 cilindros de fábrica. Então, assim, aí, só para eu entender, você começou a cadastrar e o cadastramento te forçou te levou a conhecer o conhecimento, o aprendizado, exatamente. E aí, vamos dizer, no início eu não sabia o nome das cores. Eu sabia decifrar o chassi colando lá pelo... Eu copiei lá decifrar do site, o Word, olhava no Word, cadastrava os carros. Rapidinho você pega o jeito. Então, tipo assim, eu comecei a estudar os chassis há 10 anos atrás. Então, vamos falar aí, há uns 8 anos atrás, eu já sabia os chassis de cor, entendeu? Com 22 anos de idade, você já sabia... Eu vi uma Opala na rua, eu pedi pro cara abrir a porta, olhava a plaqueta e falava, seu carro é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Entendeu? Aí, o cara achava que eu era louco, né? Mas eu explicava para ele mais ou menos, mas meu interesse maior era cadastrar o carro. Aí eu cadastrava o carro do cara, e o cadastro foi crescendo, né? Foi crescendo, o cadastro... E aí, né, não dava para cadastrar todos os Opalas. Meu foco sempre foi os SS todos, os Commodores de 75 a 78, que são os mais rápidos,
Commodore 79 eu não considero um carro raro, porque se você soma a produção de Commodore 75, 76, 77, 78, Commodore 79 produziu mais que todos esses 4 anos juntos, né? Os 4 Não primeiros sabia, anos de produção. não sabia. Tem Que bastante legal. Commodore 79. Commodore 79 tem bastante produzido. Eu cadastro hoje em dia tudo, mas o foco Commodore sempre foi 79, os mais raros. O Commodore 79 6 e chassi, ele é raro, ou não? É mais raro que o 4, com certeza. Mas não, Mas mas não elege ele como um exemplar. Não São dois compara fatores, com né? o 75 a 78. Além de ter produzido muito, ele é mais pelado, né? Ele não tem os frios do painel traseiro, a tampa de combustível já não tem escrito Chevrolet Commodore, não tem borrachão de para-choque, perderam o jacarandá nos forros de porta. Assim, é um carro super bacana, né? Igual tem aquele Commodore 79 lá, que foi do Reinaldo lá, aquele prata com pesão, Las Vegas, completão, 250S, automático. Aí, assim, top de linha. Que na nota fiscal tem o opcional dos friso traseiro. Pois é, aquele carro é chique demais. Sim. Mas aí eu cadastrava isso. Eram os SS todos, Commodore 75, 76, 77, 78 e os Granules todos. Sempre foi o foco e o cadastro sempre foi mais forte nisso. Tá, mas de Commodore, hoje em dia eu cadastro falando dos antigos. Ok. Commodore SS e Granucho. Qual o modelo que hoje é o modelo mais raro? Raro? Raro. Vamos separar aí por... vamos falar dos SS, depois vamos falar dos Granucho, dos Commodore, porque se for juntar isso tudo, vai virar uma bagunça. Não. Beleza, você separa, mas assim, hoje, entre os 3 pilares, por exemplo, um Opala, de todos os Opalas, o Opala mais raro. É mais raro um SS ou um Granucho? Depende do ano, vai depender de vários fatores, da carroceria, né? Tá. Então, vai na sua, fala pra mim certo. O mais raro, qual que é o SS mais raro? O SS é mais raro, vamos dizer, o único registro que eu tenho, certo? De SS desse é o SS Sedan 72. Que a gente restaurou, teve o privilégio de restaurar, né? Na verdade, eu já peguei ele com a funilaria, a pintura executada lá, profissionalmente, lá, perfeito pelo Orlando, né? Na Orlandinho Garage. Sim. Esse carro veio pra gente montado, a gente veio lá do museu do Dodge, né? Do Alexandre, aqui pra Itaúna, rodando no carro. Mas, em termos de originalidade, ele foi montado tudo errado. Então, a gente teve que desmontar ele inteiro, regabaritou ele, e ele é o exemplar no meu cadastro, vamos dizer, que eu posso considerar mais raro. Tá, mas esse eu ainda acho que ele é obviamente raro. Porque eu nem sabia de um sedã SS72. Eu não tenho nem registro de um carro desse morto, além desse vivo. Então, vamos tirar esse. Tirando esse, me fala um SS... Até para quebrar os tabus também, que a galera... Que eu lembro que você me falou um ano que era uma configuração de Opala SS, tirando esse, que é muito difícil achar. Certo. Ó, os SS mais cobiçados, todo mundo sabe que são os da primeira safra, 71 até 74, certo? Sim. Tem um monte de mensagem aqui, peraí. Aí, o que acontece? Aí o pessoal acha que esses são os mais raros, os mais cobiçados 71 a 74, os SS antigos. Só que se for olhar o chassi, os mais raros não são eles. Os mais raros são os SS6 a partir do lançamento do SS4. O SS4 lançou em 74, a partir daí só fizeram SS4. Por exemplo, o SS4 74, que é o cara preto, o pessoal é doido com ele, eu sou apaixonado com ele, eu tive um. O pessoal acha que ele é raríssimo. Ele não é tão raro. Eu tenho, deve ter quase 100 exemplares sobreviventes no cadastro, pra você ter ideia. Entendeu? É muito caro se comparar com os outros. Sobrevivente cadastrado, qual que tem menos? Você quer que exclua o sedã 72? Isso. Vamos excluir também os 81, certo? Porque os 81 é pré-série. Vamos excluir. Exatamente. Então, ok. É lógico que vai ser um SS6. SS4 tem muito, igual eu falei. Então... 75, SS6, 75, 76, 77, 78, 79, 80, são raríssimos. Todos eles são raríssimos. Porque não chega, vamos dizer, a 10 exemplares cadastrados de cada ano. Legal. Então, o mais raro desses todos hoje, em termos de sobreviventes, é o SS6 78. Por incrível que pareça.
E as, Enquanto o SS4... e as Fala aí, fala aí. Caravans, as Caravans SS6 de chassi também são muito raras. Sim. Eu consigo falar, né, em números exatamente tudo isso aí olhando aqui no cadastro. Eu lembro quando eu comprei as minhas Caravans lá, as duas SS, que elas são 4 de chassi. Uhum. Eu lembro que Sim. você me falou um número total de SS, de Caravan SS 479, que eu já achei Uhum. baixo. Eu já achei baixo, não que Sim. seja baixo comparado a outros, mas não Quer tem muitos, né? ver ele hoje? Vou te falar ele hoje. Tá. 5R15EJB, né? E- Caravan CS4 modelo 79. Vou te passar o número inteiro e depois, se você quiser, eu te passo o número por cores. Ok? É muito legal isso, cara. Ó, eu tenho cadastrado atualmente 104 Caravan SS4 modelo 79. Tá, então, Entendeu? igual as duas que eu tenho, tem De mais. chassi igual a sua. As duas são 79, né? São 104 atualmente. Então, assim, se a Aí, gente for pensar, é pouco, né? Se for pensar, é sim, pouco. vamos falar Aí, por cor então. seis. 6, tá. 5R15HJB. Só muda a letra do motor. Nós temos cadastrado aqui atualmente sobreviventes 7. Cara, 7 Caravan SS679. É e muito pouco. 78 é mais rara. Caravan SS678 é quase que pau a pau. Nós estamos falando de 779. Nós estamos falando aí de 978. 9 Caravan SS678. Tivemos o privilégio de restaurar uma também. Uma amarelo ouro 250S. Sim. Foi o segundo carro que a gente entregou. Eu te mandei pro teu cadastro uma SS786 Uma novidade. Everest que tá aqui em Mogi. Novidade. E, E dá inclusive, dó, hein? Tá na garagem. ela cara, não é a brinca, única. né? Não sei se se é amigo seu, se tá online aí, se tem Instagram, mas ela é a única Caravan SS6 78 branca aqui do cadastro atualmente. Olha, É lógico, legal. obviamente, o cadastro vem crescendo, mas, né, tem chance de aparecer outro, né? Tem chance Sim. de aparecer e tal. Mas aqui, das 9, são 3 amarelo ouro, uma bege Itapema, uma branca Everest e 4 prata Inca metálica. Aí você me falar, tem uma SS6 laranja boreal, inclusive atualmente de um amigo nosso. Mas ela originalmente ela era bege Itapema. Por isso que no cadastro ela entra a cor original. Né? Se o cara mudou a cor, foda-se. Aqui, como estatística, tem que manter a cor original. Tá, a cor original você tem por registro de época ou oportunidade que você teve de ter contato com o carro. Se não tem carro que Exatamente. você não... O cachorro tá chorando aqui, mas não vai atrapalhar. O que rola? Eu cadastro a cor que a gente acredita ser original. Muitas das vezes eu tenho que alterar a cor aqui depois de conhecer o carro melhor. De conversar com um ex-proprietário que vai falar que alterou a cor, porque infelizmente os carros, né, os da GM Nacional, não mencionam a cor na plaqueta. Entendeu? Sim. É isso aí. Deixa eu colocar o cachorro pra fora aqui, que ele tá uivando aqui. Só um minuto. Tá bom, vai lá. Estão gostando da live aí, pessoal? Que legal esse bate-papo com o Marcelo, hein? Voltei. Aqui, ó. Mostrar um pouco do cadastro. A galera fica curiosa. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso tudo aqui é SS474. Meu computador é meio velho. Ó, SS475. SS476. Tá vendo? Aqui é os que eu considero sobreviventes. SS476, Daniel, é o SS mais comum de todos. SS476 é o que eu tenho cadastrado em maior número. Aqui passou para os SS. Tem muito 477. Descaracterizado, né? Não tem muito Tem demais. Se você for ver, tem de tudo. Aqui, ó. Esse aqui, ó, é lá de Belo Horizonte. SS477. Aqui, ó, Caravan SS478. Aí, as fotos demoram para carregar o tiquinho. Aí, Branca Everest, Laranja Boreal. Aqui, isso aqui é Caravan SS478. É sobrevivente, mas fazer o quê? Como é que é? Volta aí nesse carro. Aqui, ó. Caravan SS478. Essa cara vai uma SS78. Prata Inca, né? Até tem 4 portas aqui. Você vê. Olha aqui do lado dela aqui. Uma Chateau aqui, ó.
Apesar de já é banco moderno, a Caravan SS já toda. Nunca existiu, né? Todos os SS de fábrica são banco interior preto. E todos também são 4 marchas ou automático. Era disponível automático também. Aí aqui, ó, aí passa para as Caravan SS 479, depois as 80, aí já começa as SS6. Aqui vamos falar de Caravan SS6. Como é que eu mexo no computador? Eu seguro o celular aqui, ó. Caravan SS6 80. Vamos falar aqui de... Peraí. São apenas 5 Caravan SS680 no meu cadastro atualmente. Então, se for falar qual que é a Caravan, qual que é a Caravan mais rara, SS, é a SS680. Os números de produção de 80 foram bem baixos. Então, tanto os SS4 também você vê em bem pouca quantidade. O mais comum de todos os SS é o SS476. Depois é o SS478. Tá, beleza. Vamos agora voltar àquela pergunta. Excluímos o pré-série 81, excluímos o sedã 72. De todos os SS, qual é o SS mais raro? SS678. É o mais raro. Então tá. Cupê, né? Quando eu falo SS, é o Opala. Quando eu falo Caravan SS, é Caravan. Tá. Comodoro. Qual é o Comodoro mais raro? Olha, os Comodoros dos 4 primeiros anos, né? 75, 76, 77, 78. Os sedãs são mais raros que os cupês, né? A partir do lançamento do Commodore 4 cilindros, o Commodore 4 cilindros, muita gente não sabe dessa informação, mas o Commodore 4 cilindros foi lançado só na linha 77. Ou seja, todo Commodore 75 e todo Commodore 76 é 6 cilindros de fábrica. Não interessa se é cupê ou é sedã. E é completo, é sempre com teto vinil, sempre com direção hidráulica, é completão. Aí em 77, qual que foi o lançamento? Lançou o Commodore 4 cilindros, lançou a interna marrom, o Commodore, que até então todo 75 e 76 Commodore era interior preto. Aí 77 lançou o interior marrom e a versão 4 cilindros. Então, a partir do lançamento de um modelo 4 cilindros, é muito mais comum a versão 4 cilindros. E, então, de Commodore de 75 a 78, eu acredito que os mais raros, o mais raro deva ser o sedã, Commodore Sedã 77. 6 cilindros, de fato, 6 cilindros. Seria o Commodore. Então tá. Então vamos lá, deixar registrado aqui. Te dou números disso também, se você quiser. Como é que é? Te dou números disso tudo, se você quiser também. Eu saio da pasta do SS e entrei na pasta dos Commodore. Tá. Me fala um número aí mais baixo de sobreviventes na linha Commodore aí que você tem no teu cadastro. Tá, vamos jogar aqui, ó. 5669HEB. Commodore Sedã 75, certo? Tem cadastrado aqui 13. 13 Commodore Sedã 75. Tá. 76 temos cadastrado atualmente Sedã 29. Então já é o número mais que o dobro de 75. E agora falando de Commodore Sedã 6 cilindros 77, estamos falando aí de 6 carros. Então, realmente o Commodore Sedã 6 cilindros 77 é o mais raro dos Commodores. Equipara com a raridade da Caravan 78, né? Aqui, e o Daniel, lembrando aqui que eu não tenho dados estatísticos suficientes para falar a respeito de Commodores aí de 79 em diante. Porque é muito ano, né? Até 92, pode ter lançado um Commodore aí que tenha menos sobreviventes, entendeu? Só que eu sempre aprofundei nos Opalas antigos. Então, nós estamos falando aí de Commodore de 75 a 78, SS todos, Granus todos. Eu acho assim. Eu acho que faz sentido a gente primeiro entender que a tua amostragem, além de ser de carros antigos, são de modelos mais diferenciados e, obviamente, não faria muito sentido a gente ficar falando de raridade das últimas linhas, dos modelos mais modernos. Eu acho que quanto mais antigo... Tem muita coisa rara. É muita coisa rara. Sim, sim. Você pode partir aí, você pode pensar, questão de motor, um 400, 250S, um automático, um câmbio manual, um interior chateau, um interior preto, um interior marrom. Questão das cores, um é side blues, outro não é side blues, são diversas, né, as particularidades. Sim. Uma coisa que eu acho muito legal, que eu aprendi com você, ainda estou aprendendo, vira e mexe eu te consulto,
é que não se via ninguém falando, né, na linha Opala Uhum. sobre o match numbers, né, de ter o carro Sim, na hora de restaurar, legal. você ter Uhum. você ter o carro na cor original, com os Uhum. opcionais, se você tiver um histórico do carro, uma nota fiscal, enfim, Nota você, fiscal. você conseguir montar o carro com a configuração que lançou. E o Uhum. mais legal é a decodificação do número do motor, que indica ano do motor e fabricação, Uhum. para ele bater e fazer sentido para o carro. Exatamente. Nesse sentido de você falar match numbers aí, uma coisa que é muito interessante, a gente está falando a respeito, né? Te interrompendo um pouquinho aí, Fica à é a vontade. questão da exclusividade, né? O número do motor não era exclusivo. É outra questão que a gente tem que passar para o pessoal aí, porque muitas das vezes uma pessoa vai transferir um Opala para o nome dela, e aí, se tem um carro que foi produzido na mesma época, né? Com motor na mesma configuração, e porventura esse carro foi roubado, dá problema quando você for transferir o carro. Dá lá que o seu carro tem um motor roubado. Dependendo do estado, porque assim, em São Paulo, eu posso cadastrar, por exemplo, tem 10 carros cadastrados com aquele o motor, tem 10 carros com aquele motor cadastrado. Se não Sim. houver queixa de roubo em nenhum, eu Aí você. consigo Beleza. cadastrar o meu. Isso. Mas se tiver um roubo lá no Acre, acho que dá problema. Dá problema, sim. Não pode ter a queixa de roubo. A regra é a mesma, Brasil inteiro. Federal, né? Federal. Sim, sim. E aí, você hoje tem o cuidado, e eu percebi isso em alguns projetos, nos projetos que você tem feito para o Badolato, de ter o Uhum. cuidado de pôr um motor match number no carro, né? Então, por exemplo, se Não, teve o Opala match number é só SS6. uma vez. Né? Match number é só uma vez. Match numbers é só uma vez. O termo match numbers é quando os números batem, certo? Mas você pode desconsiderar match numbers somente quando o motor é original de fábrica do carro. Assim, às vezes eu até estou falando bobagem, né? Porque é um termo americano. Mas deixa eu te fazer Mas eu considero match numbers quando o motor é o original de fábrica do carro. Se eu arrumo um carro 73 e arrumo um motor datado pelo 73, mas não é o motor de fábrica, o termo match numbers eu não utilizo. Eu não sei dizer se é correto utilizar. Entendi. Entendeu? Porque assim, lá fora, o match numbers tem o motor. O motor lá fora tem motor exclusivo do carro, dependendo do modelo do carro. Sim. Então, beleza. Na linha Opala, você tinha a repetição de número, né? Tinha o mesmo número de motor para a linha naquele período de fabricação. Então, inclusive, os motores eram pegos aleatórios na fábrica. Entendeu? Por exemplo, o meu Opala foi fabricado hoje, o Opala tal foi fabricado amanhã. Mas, na hora deles montarem os motores nesse carro, pode ser que um tenha um motor mais antigo que o outro, entendeu? Porque o motor era pego aleatório. Mas deixa eu criar um cenário aqui. Entrou um Opala Okay. para você, entrou um Opala SS6 para você restaurar, que foi colocado, que era muito comum, as pessoas descaracterizavam os Opalas. Eu lembro do meu pai falar que o pessoal tirava as faixas porque achava feio, né? Sim. Então, o carro, além de estar descaracterizado SS, eles faziam um downgrade de motor, colocavam um 4 cilindros num Opala que era 6, certo? Sim. Uhum. Aí você vai restaurar esse carro, você não tem o motor original desse carro. Você tem o cuidado, não estamos falando de match number, beleza, eu entendi o teu ponto de vista em relação ao match number, mas eu sei que você tem o cuidado de pegar um motor 6 cilindros que tem uma numeração correspondente ao ano do carro que você vai restaurar, correto? Nem sempre é possível, mas com certeza. Se eu puder escolher e se eu tiver o prazo para isso, né? Porque normalmente fica a fila de espera aqui. Então, apareceu um motor do ano tal, eu sei que o carro vai precisar, e o carro o motor está com um preço interessante, aí ótimo, é interessante pegar assim. Mas muitas das vezes se torna inviável, né? Se você não achar o motor, você vai deixar de restaurar o carro e tal. Mas fica quanto mais, mais próximo, melhor. Show de bola. E a maioria dos SS6 que a gente já fez, dos que a gente já restaurou, a maioria já tinha sido trocado motor e boa parte deles para 4 cilindros. Tá. Gran Luxo. Vamos pro Gran Luxo agora. A gente falou de SS, falamos de Commodore, fala um pouquinho agora de Gran Luxo, os números e suas raridades aí. Vamos lá na parte do Gran Luxo. Pois então, o Gran Luxo lançou em 71 e foi só até 74. Então nós estamos falando de 4 anos de produção, igual... Fala de 71 que tem o 3800 e o 4100, é isso? Na verdade, o 71 é o ano de lançamento do Gran Luxo, é o ano de lançamento do SS
é o ano de lançamento do motor 400, é o ano de lançamento do câmbio 4 marchas, né? Então, o que que rola? Em 1971, então vamos falar primeiro 6970. Em 1970, os 2 primeiros anos, só haviam 2 modelos disponíveis. Era o especial, né? Na verdade, nem falava. Eu chamo de especial. Era o especial e o de luxo. Aí, havia duas motorizações. Ele não é especial, 6970 é standard. Mas eu chamo de especial, mas é o standard. Mesma coisa. O standard e o de luxo. Haviam 2 motorizações disponíveis, que eram o 6 cilindros 3.800 e o 4 cilindros 2.500. E essas 2 mecânicas eram disponíveis para os 2 modelos. Então nós estamos falando aí de 4 chassis. 511-69, 512-69, 513-69, 514-69. Mas vamos falar de chassi não, senão vocês vão ficar loucos aí. Sim. 71, lançaram mais 2 modelos. O Ademir falou aí o Ademir acabou de escrever. Então, Gran Luxo 3800 não existe. Não existe. Quando lança, já é 400. Exatamente, é o que eu ia chegar. Na linha 71 lançou o Gran Luxo e lançou o SS. Então, o SS, todos eram 6. O Gran Luxo do primeiro ano de fabricação, que é 71, ele era disponível nas 2 motorizações, tanto 4 quanto 6. Tá. Só que o que a GM fez? A GM colocou o motor 400, que era lançamento, somente na versão Gran Luxo e na SS. Tá, deixa eu fazer um parênteses aqui, só para você entender por que eu fiz essa pergunta. Ok. Eu já vi Gran Luxo e teve pessoas que vieram me perguntar e eu não soube falar. Porque assim, eu já vi Gran Luxo 71 com aquele emblema 400 superior no padrão do 3800 e já vi sem o emblema. 72 já não tem aquele emblema mais. Às vezes o carro era 72. Hein? 72 já não tem emblema mais. Já é o pequenininho lá embaixo no paralama. Isso. Então, é que já teve gente que chegou para mim e falou assim, pô, meu carro não tem um emblema em cima, mas também não tinha. A gente que estava restaurando um Gran Luxo. E o paralama foi trocado. É interessante olhar o número do chassi. O número do chassi te fala exatamente como que você deve restaurar o carro. Entendeu? Mas aí, então, permaneceram os mesmos 4 modelos de 69 e 70 na linha 71. Tá. Permaneceu os de luxos e os standard, 6 cilindros, o 3.800. Mas o Gran Luxo e o SS, que era a versão mais top, passaram a ser 400. E somente saiu o Gran Luxo 4 cilindros na linha 71. Então, 71 Gran Luxo você consegue comprava 4 cilindros. Mas 72, 73, 74 era só 6 cilindros. Tá. E aí 72 também não tinha 3.800 mais não. Todo 72 já era 400. E eu sempre falo, Daniel, ano modelo, né? Porque eu sempre falo de ano modelo. Quando você fala ano produção, aí é mais informação ainda. Você teve a oportunidade de assistir nossa live quinta-feira, eu com o Irão lá do Fábio? Eu vi sua postagem, mas eu não consegui. Eu fiquei falando muito técnico e eu perdi tempo demais nisso. Acho que foi 1 hora de live e ficou só falando desses trem de chassi no modelo. Acho que quem assistiu fez uma confusão danada. Esse negócio que você está falando de ano modelo é muito engraçado, porque gera umas discussões. Que nem tem gente que chega para mim e fala assim, o meu carro é 80 com interior 79. Aí eu falo, não, o interior do 80 é esse. Ele é igual ao 79, mas ele é 80. Então não existe esse negócio de o meu Opala 80 tem interior 79. Não, o seu Opala 80 tem o interior certo dele. Não é isso? Claro. Porque se tivesse 80, modelo 80, com uma mudança de interior, aí beleza, até poderia falar, olha, eu tenho o meu 80 com interior antigo, porque tem 80 com interior moderno. Mas não, o interior moderno só vem no modelo 81, correto? Sim. É a mesma coisa do Coupé 71. A galera tudo fala, eu tenho um Coupé 71, eu tenho um Coupé 71. Mas o que rola? Quase subindo no capô do carro. Quase subindo no capô do carro. Fala. Eu tô querendo entender o que você está fazendo. Mas então, o que manda é o ano modelo. Então, Coupé 71, existiu o Coupé fabricado em 71, mas Coupé modelo 71 não existe. Você pode olhar que todos os Opalas que estão lá, 7171 no documento e é Coupé, na letra do chassi ele é B. B quer dizer modelo 72. Sim. Muita gente não atenta. Gera muita documento polêmica. É tudo errado. Tem cara que fala, não, eu tenho um Coupé 71.
Ou teve um cara uma vez que falou, não, eu tenho a única Caravan 7474. Eu falei, não, Uhum. pode estar escrito no documento, mas de chassi ela é 75, O né? documento vem tudo errado, né? É incrível. O O modelo é documento é sempre 75. errado. Tá. Qual granucho? Ó, vamos lá. Nós estamos a 10 minutos de terminar nossa live. Certo? Me fala qual o granucho mais raro. Vamos lá. Os granuchos sedãs, a partir do lançamento do granucho coupé, né, em 72, os granuchos sedãs também são mais raros que os coupés. Certo? Tá. Até onde eu me lembro, os granuchos sedã 72 são os mais raros. Eu te comprovo aqui agora. Como são pouquíssimos granuchos, vamos lá. Vamos falar de 71. 515. 515 são os granuchos 71 400. Então, nós estamos falando de granucho 71 400 aí. 22 carros. Enquanto 516, que é o 4 cilindros, nós estamos falando de 23 carros. Então é pau a pau. A produção de 71 de 4 cilindros e de 6 cilindros, 2.500, 400 granucho é pau a pau. Agora, granucho sedã 72, olha só como é que é pouco. 13. 13 granuchos sedã 72. Então o granucho mais raro é o granucho sedã 72. E o mais comum, acho que vai ser o cupê 72 também, quer ver? Ou o cupê 74. Pode ser o cupê 74 também. Granucho cupê 72, 60 exemplares. E pode estar faltando algum aqui, cadastro um pouquinho desatualizado, mas se for um ou outro carro, sabe? Tá faltando muito tempo para me tocar o cadastro aqui. O Odemir que tá forte no cadastro. O Odemir e eu, de vez em quando, trocamos algumas figurinhas. O Odemir começou a cadastrar também. Sim. Ó, vamos falar de granucho. Vamos falar do sedã 73, 74. Muito pouco granucho, né? Granucho sedã 73. O Asno aqui teve a excelente ideia de fazer a live dentro do carro para fugir das crianças. Só que esqueceu que ia escurecer, né? Então eu preciso acender alguma luz. Ou a luz da garagem, ou eu tenho que ligar o carro, senão eu vou ficar sem bateria. Peraí, rapidinho. E vai deixa eu lá. falar, se você tiver com tempo, do jeito que o papo tá interessante, eu emendo uma outra live, não tem problema não. Você que manda, eu tô por conta. Peraí. Assunto tem. Eu vou mostrando os carros aqui pra não ficar esse tempo. Ah, você foi rápido pra caralho. Você foi rápido, igual eu fui trancar o cachorro ali. Ninguém precisa ver aqui, minha ó. cara, então deixa aí. Aqui já Vou tá. mandar um abraço aqui pra Maria Clara. Show. Galera, deixa eu falar. Os comentários, pra gente não ficar, né, interrompendo a linha de raciocínio e o bate-papo, a gente, né, alguma coisa a gente consegue olhar, mas depois que a gente salvar a live, a gente vem olhando os comentários, se for o caso a gente responde inbox, enfim. A ideia é vocês acompanharem esse bate-papo e ver toda essa informação extremamente interessante que o Marcelo está compartilhando com a gente. Segue a missa aí, meu. Engraçado, ficou mais escuro ainda. Você tá. Dá pra ver nem sua cara agora. Não tem jeito, eu vou deixar só essa. Ninguém precisa ficar vendo a minha cara. Depois eu acendo a luz do carro aqui. Aqui. Granucho sedã 73, 24 exemplares. Então aí tá bem próximo dos números de 71. Sim. E granucho sedã 74. Então, o sedã 74 tem um pouquinho mais. Nós estamos falando aí de 45. Já tem bem mais, né? Tá. Quase o dobro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Motivado. Duas coisas que eu queria entender como você vai tratar daqui para frente. Ok. Vai chegar uma hora que esses carros vão, em algum momento, não vão aparecer para ser restaurados. Ou cada um vai restaurar ou reformar dentro das suas possibilidades, e aí vai estagnar esse universo de Opalas antigos. Você, com o envolvimento com a última Caravan, que é a ambulância que você tá... Deixa eu ligar, Luiz, agora aqui que eu tô falando. Pronto. Vou ligar o carro também. Vamos lá. Eu tô achando demais essas lives, cara. Tudo no improviso e fica legal pra caramba. Esse que é bom. A Caravan Ambulância, último Opala fabricado, certo? Certo. Eu imagino que tenha sido um puta desafio para você, saiu da tua zona de conforto, né? Sim. Você não, Tudo né? Eu acho que foi um puta desafio.
você vai começar a se interessar e cadastrar Opalas das safras mais recentes? Ó, desde o início, né? Desde o início eu sempre tenho aqui, né? Vamos virar aqui de novo para o cadastro aqui. Desde o início, Daniel, eu sempre cadastrei todos os anos. Então aqui, se eu entro aqui no por ano, ó, de 69 a 92, tá vendo? Uma pastinha para cada ano aqui. Eu sempre cadastrei. Tá. Mas eu sempre foquei nos mais antigos. Sempre o foco foi os Opalas mais antigos. Então, se a gente falar aqui, por exemplo, o cadastro atualizado aqui de 69 a 74. Então, ou seja, surgir uma novidade, eu já vou salvo a pastinha dele com as fotos, né? E coloco aqui. É organizado por número de série. Então, você vê certinho. Esse aqui foi produzido antes desse e por aí vai. Inclusive, você acha carros irmãos, né? Um foi produzido sequencial do outro, é bem bacana. São carros da mesma configuração, muitas das vezes e tal. Mas interesse, sim. A minha ideia é focar e aderir nas restaurações sem referência no mercado para restauração de Opala e de Caravan de 69 a 92, né? Legal. Obviamente que eu tenho um conhecimento muito maior nos antigos, que é os Opalas que eu mais aprofundei. A Caravan 92 foi um desafio, né? Ela já é um carro da minha época, mas em termos de conhecimento eu não tinha muito conhecimento. Já tem canister, já tem válvula EGR, já é um carro, né, bem diferente do que a gente estava acostumado. Um carburador bem mais complexo, né? O cofre você já vê que é bem mais carregado. Esse carro está pronto? Tá, praticamente. Tá praticamente pronto, já tá rodando, né? Tá nas melhorias, né? Nos ajustes, melhorar freio, a maca também, estou tentando arrumar uma maca melhor, que a maca dela foi modificada, mas é isso aí, uns adesivos e tá pronto. Sei. Como é que tá a fila na Delinos de carros? Agora, concluindo a montagem desse carro, eu vi que você concluiu, ou está muito perto de concluir o SS78. É um 78? Não, 79, né? Dourado Paraty, né? O SS679 Dourado Paraty, 250S. Eu sempre fiz aqui. É interessante contar para o pessoal aí, né? Nem todos conhecem muito bem a Delinos. A Delinos surgiu em 2015 para atender a coleção do Alexandre, e desde então a gente trabalhava exclusivo para o Alexandre, só para atender os carros da coleção dele. Nós já entregamos 10 carros, tem os carros sendo finalizados agora. E até o início do ano a gente era exclusivo para ele. Aí esse ano de 2020 a gente resolveu abrir as portas, né? O Alexandre deu essa liberdade para a gente poder abrir as portas para poder restaurar carros para outros clientes. Vamos continuar restaurando para o Alexandre. Ainda tem 10 carros dele aqui que a gente nem colocou a mão. Quando você fala deu essa liberdade, segurou a fila um pouquinho, né? Tem carro para fazer. Gasta bastante fazer esses carros, né? São carros muitas vezes judiados, bem completos, então, além de tomar muito o tempo, gasta bastante para fazer gabaritadinho. Sim. Sim. Agora é o momento de gerir os recursos para depois retomar. Exatamente. O Alexandre acho que deve começar os planos para construir o galpão onde vai ficar os GMs, né? A coleção dele os galpões lá não está suportando a quantidade de carros da coleção. Então, já iniciamos, já estamos fazendo um SS6, tributo ao SS6, né, um SS4, tributo ao SS6, 250S, Branca Everest, aquele meu que você viu aqui, né, eu vendi ele para um rapaz aqui de Minas, estamos restaurando ele. Depois que finalizar, a gente vai começar um Gran Luxo Coupé 74, verde folha metálica, um carro excelente. Aquele 78 que eu estava namorando, você vendeu? Não, o amarelo está guardadinho aqui. A minha ideia é restaurá-lo para algum cliente, né? Tá. Podia ser até você, mas ele está aqui guardadinho. Tá. E aí, nos intervalos que eu não pegar carro de cliente, né, eu pego o carro do Alexandre para fazer. Tem bastante carro aqui ainda na fila, mas vamos dizer, já dá para fazer agendamentos, né? Uma coisa que a gente não conseguia fazer por questão da exclusividade da coleção do Badolato, hoje em dia já é mais tranquilo. Tá. E fala um pouquinho, a gente vai ter só um golinho dessa hora de live. Eu topo, se você topar, a gente dá uma estendida, porque eu acho que tem bastante assunto. Quanto? Eu acho que eu vou... Oi? Eu vou só... Quando der o intervalo aí, eu vou só parar de tomar água aqui, vou pegar
uma cerveja ali Ó, água demais. Desculpa. tô tomando um energético aqui, ó. Boa. Mas vamos lá. Delinos Garage 2020, se assim que passar essa pandemia e a Uhum, economia, né, ter a retomada aí, é, uhum, eu lembro que você me falou que a estrutura que você quer montar aí na tua casa aí, né, anexo à uhum. tua casa, é quase que uma mini linha de produção, né? Que o Sim. carro vai entrar e vai ter as etapas de restauração, né? Uhum. Fala um pouquinho Graças a disso. Deus, a minha casa é de esquina. Sim. A minha casa é de esquina. E o espaço, os terrenos que eu comprei aqui do lado de casa, a ideia na época nem era fazer uma oficina, né? Não tinha oficina na época, mas eu comprei um terreno de embaixo e um de lado. E como a casa é de esquina, eu vou conseguir fazer um fluxo de produção. O carro vai entrar pelos fundos, certo? Vai entrar pelo fundo da minha casa, fudidão. E aí ele já entra, já é a funilaria, né? Do lado. É bem pequeno, mas vai ser toda a parte operacional. Então já é a funilaria, já é a preparação. Aí a gente não tem cabine de pintura atualmente, vamos ter a cabine de pintura. Aí tem a cabine de pintura, aí tem um corredor que já leva para a área de mecânica, né? A área de mecânica, em paralelo, já tem um salão onde vai ser feita a parte elétrica, acabamento final e montagem. E aí já tem a saída para o portão da frente de casa. É uma mini linha de produção. Né? Eu sempre trabalhei muito com isso, com linha de produção em termos de trabalho aqui Processo, nas né? instalações. Você está criando processos, né? É o processo. Porque como eu especializei em Opala, as peças do Opala é aquela mesma regra, então, em termos de organização, é um fluxo de produção. Sim, sim. Aí, a parte Fora, operacional, fora o que eu presenciei na oficina, a tua organização, né? Que você tem muito organizado as peças. No dia que eu te na medida do visitei, possível, pô, tem um corredor só de roda SS que a galera fica em choque, né? Eu fiz um tem. videozinho e Uhum. mandei pra uma galera, falei, gente, olha aqui, ó, né? Todo mundo procurando roda SS, ó. Olha Só o roda excesso desenho, ó. original. Só SS original. Volante também tem um monte lá, né? Tem uma parede de volantes. Aí a galera me pergunta se eu vendo e tal. A gente só compra. Não tem como. Tem muito projeto para restaurar e a gente precisa das peças do projeto. Então não tem como estar comercializando. A É o que Delines você não quer. Garagem, no momento, não tem interesse nenhum em comercialização de peças. Né? Eventualmente a gente reproduz alguma peça. O Eduardo, né, do meuopala.com, nós temos uma parceria muito bom. Ele é o nosso Eu ia maior te fornecedor de perguntar, eu ia te peças. perguntar. Eu ia te perguntar, quando não tem item original que você conseguiu garimpar, encontrar, quais são os seus parceiros hoje? Pode citar eles aí. O Eduardo meuopala.com, inclusive eu quero ver uma live sua com ele aí, mas eu vou rachar de rir nessa live. Eu É tô muito louco. amigo meu, Vamos Eduardo. ver se ele vai. Porque ele é todo soltinho, todo É, zoeiro, mas não sei se numa live ele encara, hein, meu? e o celular dele também é uma caboça, né? Não Sim. sei não se ele. Mas tem que tentar. Vou tentar. É, então, muita coisa a gente acaba reproduzindo. Aqui está um exemplo aqui de uma reprodução aqui. Né? Na verdade, nem é uma peça tão importante, mas aqui, ó. Reproduzi o manual de 74 aqui. Sim. E eu não tenho interesse em comercializar, mas quem está comercializando eles lá é o Eduardo. Então Deixa eu eu, mando deixa para eu, lá. deixa eu dar um recado. Daqui a pouco vai cair a live. O Ok, pessoal é só. Na hora que cair, eu começo outra e a gente continua de onde parou. fechou, combinado. E E aí? aí é isso. Muitos detalhes, muitas das coisas que o Eduardo comercializa lá hoje são reproduções que eventualmente a gente criou por aqui e aí eu não tenho interesse em comercializar, eu mando para ele, né? Ele me paga em peça e assim vai. Quanto mais Legal. peça, quanto mais reproduções, quanto mais coisa do tipo que tiver no mercado, né? Mais vai facilitar as restaurações, né? E deixar os carros do jeito que a gente gosta. Então, o Eduardo é teu parceiro, obviamente, né? Meu parceiro também, no Tudo para o Opala. Meuopala.com, né? Vou falar aí. Meuopala.com. É que eu não falo o WhatsApp dele, porque quando o nego me pede o WhatsApp dele, eu entrego e depois os caras falam pra mim, pô, ele não responde, meu. Ah, Aí eu falo, não adianta, não adianta. Mas a infelizmente galera, tem esse problema de logística aí. vamos passar um pano pra esse cara aí. Ele é o cara que mais se envolve na produção e no atendimento de peças numa gama, na maior gama possível para a linha Opala para atender o Brasil inteiro. Tem que ter uma Reproduz puta coisa demais. estrutura. Tem que ter uma puta Sim. estrutura. Então ele vai fazendo o que pode dentro das condições que ele pode. Eu entendo isso
E quando eu fiz o evento do Tudo para o Opala lá em São José dos Campos, né? Esse ano que a É. gente quer fazer, não sabe, por causa dessa pandemia. Quando ele chegou lá, né? Foi muito legal, né? Porque ele fez o maior doce, não sabia se vinha e tal. E aí ele Aham. veio, e é muito legal ver o. Quem já viu, é legal falar isso. Uhum. Quando ele chega lá puxando, né, aquela carretinha, A barraca né? dele É. E, meu, é aquela infinidade de peças, e aí você olha assim no evento, isso na noite do Opala é muito legal. Você vê sempre tem novidade. você chega lá, tá parecendo, meu, parece que caiu o balão, né? A gente brinca, caiu o Aham. balão. Porque é todo mundo lá na barraca lá do Eduardo, né, meu? É muito louco. Então tá, eduardomeopala.com. Quem mais que te ajuda a atingir esse nível de projeto aí? Quem que você tem de parceiro aí? Além da nossa equipe da Denis Garage, nossa equipe, muita coisa a gente consegue reproduzir por aqui. Exemplo aí, já reproduzi estrutura de banco reclinável 7374. Que É, legal. reproduzimos agora e eu achei que ficou excelente acabamento. O acabamento lateral do banco do Coupé 72, né? Vai um acabamento plástico ali que ele é bem raro, né? Como a gente está fazendo alguns SS 72 Coupé, a peça que a gente vai precisar e você não acha, é raríssimo. Então reproduzimos ela também. Não tem interesse em comercializar, mas eventualmente, tendo demanda, o Eduardo vai reproduzir por lá, né? Tá. Caminho tem, nada é impossível, não. Agora, Mercado Livre, não tem jeito, eu já comprei demais no Mercado Livre. Hoje em dia, eu até compro menos, mas normalmente quando uma peça está difícil de se achar, então aí eu vou e tento fazer um pulmãozinho, pelo menos para a leva de carro que eu estou fazendo no momento, né? Porque senão acaba atrasando o processo. Mas são vários os parceiros, né? O Gabriel lá do Rio, não é muita gente mesmo, muita gente aí de São Paulo, né? Lá de Curitiba. É, Hoje em dia eu compro muito pelo WhatsApp também, sabe? Você vê lá o cara anunciando, aí você pergunta, se tem tal peça e vai procurando, vai procurando. Sim. Eu no Tudo para o Opala, como é uma. Você sabe, eu trabalho com publicidade há 20 anos, sou músico, enfim. Uhum, E nas minhas entrelinhas, com Tudo para o Opala, eu ainda não lancei um e-commerce e todas as vendas que eu faço dos componentes que eu fechei parceria, é tudo via WhatsApp, é tudo uhum. indicação, e a coisa vai girando desse jeito. Bem, vamos lá, vamos dar sequência. Eu não vou nem esperar cair a live. Vou derrubar a live e começar outra, porque deve estar estourando aí. Beleza? Fechou. Já Combinado. voltamos. Beleza.